Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. A matéria se transforma. Nessa segunda parte da série sobre teoria atômica, veremos o que são transformações químicas, como representá-las e como calcular as massas de reagentes e produtos envolvidos. Uma transformação química ou reação química é um processo no qual determinadas substâncias, denominadas reagentes, transformam-se em substâncias diferentes, chamadas de produtos. Um exemplo é a reação explosiva entre os gases hidrogênio, cujas moléculas estão representadas em branco, e oxigênio, em vermelho. As ligações químicas HH e OO são quebradas, e os átomos se rearranjam em novas ligações HO. O resultado é a formação de uma substância química diferente, a água. Note que nenhum átomo é criado nem destruído, eles apenas se rearranjam. Como já vimos, isso faz com que a massa seja conservada. Nem todas as transformações da matéria são classificadas como químicas. Por exemplo, quando aquecemos a água até o seu ponto de ebulição, ela se transforma de líquido para vapor. No entanto, as moléculas de H2O permanecem intactas. Não há quebra nem formação de ligações químicas entre os átomos. As moléculas de H2O apenas se afastam umas das outras. Uma transformação como essa, em que a identidade química da substância é preservada, é classificada como uma transformação física. As transformações químicas são representadas por equações que obedecem a certas regras. O primeiro passo é escrever os símbolos dos átomos e moléculas envolvidos. Continuemos com o exemplo da reação entre hidrogênio e oxigênio, formando água. Essa representação está incorreta, pois as substâncias hidrogênio e oxigênio não são formadas por átomos isolados, e sim por moléculas diatômicas. Agora sim, essa outra representação está correta, porém ainda incompleta. Falta o balanceamento. Balancear uma equação significa encontrar a proporção entre seus componentes, garantindo que nenhum átomo seja criado nem destruído. Jamais devemos balancear modificando a fórmula química das substâncias. Apesar de o balanceamento estar matematicamente consistente, essa equação representa a formação da substância peróxido de hidrogênio, H2O2, e não da água como queríamos. O balanceamento deve ser feito ajustando os coeficientes que aparecem antes das fórmulas. Há diversas maneiras de se completar um balanceamento. Podemos até usar coeficientes fracionários. Os valores absolutos dos coeficientes não importam, desde que as proporções entre reagentes e produtos estejam corretas. É recomendável incluir na equação informações sobre o estado físico de reagentes e produtos. Algumas vezes, representa-se também o valor da energia liberada ou absorvida na transformação. Átomos e moléculas são extremamente pequenos. A quantidade de moléculas envolvida numa transformação química é gigantesca. Para trabalharmos com essas quantidades enormes, usamos o mol. O mol é a unidade fundamental do Sistema Internacional para a quantidade de matéria. O conceito de mol é parecido com a dezena ou a dúzia. Utilizamos dúzia para nos referir a 12 unidades de algo. Por exemplo, meia dúzia de laranjas corresponde a 6 laranjas. O mol cumpre a mesma função, mas corresponde a um número gigantesco de unidades. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, a chamada constante de Avogadro. Não utilizamos o mol no cotidiano, pois não há nada em nosso dia a dia que se apresente em quantidades tão grandes. Porém, ele é muito útil na análise de reações químicas.
Quando vemos uma reação balanceada, devemos interpretar os coeficientes como proporções em número de mols. Para essa equação, 1 mol de moléculas de hidrogênio combina-se com meio mol de moléculas de oxigênio, gerando 1 mol de moléculas de água. Note que, apesar do coeficiente ser fracionário na equação, meio mol de moléculas de oxigênio corresponde a um número inteiro de moléculas. Na prática, não podemos contar átomos um a um. Porém, podemos medir massa facilmente com a ajuda de uma balança. Na tabela periódica, você encontrará valores de massa molar, ou seja, da massa de 1 mol de átomos de cada elemento. Combinando as massas molares dos elementos, obtemos as massas molares das substâncias. A massa molar nos permite converter número de mols em massa e vice-versa. Estequiometria é o cálculo das relações de massa entre os componentes de uma reação química. Considere, por exemplo, a reação balanceada de combustão do metano. Vemos que cada mol de moléculas de metano reage com 2 mols de moléculas de oxigênio, produzindo 1 mol de dióxido de carbono e 2 de água. Usando as massas molares, podemos converter número de mols em massa. Com isso, descobrimos qual a massa de produtos que podemos obter a partir de uma determinada massa de reagentes. Note que a massa total de reagentes é exatamente igual à de produtos, como requer a lei da conservação de massas. Essa aula foi uma introdução aos princípios mais fundamentais do cálculo estequiométrico. Ela lhe ajudará a começar, mas você ainda tem uma tarefa importante pela frente. A melhor maneira de aprender cálculo estequiométrico é através da resolução de exercícios na prática, como por exemplo esse aqui. Então, mãos à obra e bons estudos!